Salve Maria a todos, vamos agora para mais um vídeo sobre a nossa série sobre o Islã e hoje vamos tratar de uma coisa bem controversa, tá? Controversa entre todos os historiadores das religiões. Será que tem alguns empréstimos assim, nem que time pequenininhos assim, sabe? Alguns empréstimos que o Alcorão fez do Talmud, será que isso aí existe? Bom, segundo Judah Lepres, desse livro aqui, tá aqui na tela. Tá aqui. Sobre o Talmud, tá? Publicada pelas edições do Padre Oliver Hill, edições Santa Gobar. E para quem sempre me pergunta, professor, vai publicar na Cardel? Claro, já tá com a tradução quase finalizada. Vai ser quando? Não sei, meu cara, não sei. Mas claro que se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, é claro que eu vou fazer, tá bom? E nesse livro tem uma parte chamada uma viagem ao Islã, onde o autor mostra algumas semelhanças entre o Talmud e o Corão. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e comente aí com a sua ideia sobre esse tipo de assunto. Após esse vídeo, e aí, você acha que tem Talmud no Corão ou será que tem Corão no Talmud? Vamos lá, que vença o melhor. E vamos para o vídeo. É o capítulo 17 da última parte desse livro aqui. Uma viagem ao Islã. Daí o autor vai falar: povo eleito, povo vítima e povo mártir. Ainda os judeus? Você me perguntaria. De modo algum. Antes de vos pronunciar, lede as passagens seguintes. Aqui ele vai trazer uma passagem do poeta Saifi, na Sira, no 350, que diz: sem nosso Senhor teríamos sido judeus, mas a religião dos judeus carece de formas verdadeiras. Sem nosso Senhor teríamos sido cristãos com os monges na montanha da Galileia, mas nós, quando fomos criados Hanifes. Nossa religião existe antes de todas as religiões, disse o poeta Saif na Sira 1, 350. E aqui um Hanif é um monoteísta abraâmico anterior ao Islã, para os muçulmanos. E aqui a Surata 3, Al-Imran, versículo 110. Vós sois desde sempre a melhor nação suscitada entre os homens, ordenais os bons costumes, proíbes o que é reprovável e credes em Deus. Se o povo do livro tivesse crido, isso teria sido muito melhor para eles. Há entre eles alguns que creram, mas a maior parte deles são depravados. Aqui ele está se referindo provavelmente aos judeus e aos cristãos. Aqueles dentre o povo do livro que descreram, assim como os associadores, estão no fogo do inferno, onde permanecerão eternamente. Esses são os piores de toda a criação. Aqueles que creram e praticaram boas obras, esses são os melhores de toda a criação, diz a Surata 98, Al-Baína, versículos 6 e 7. Aí não tem como o muçulmano moderado esfriar isso daqui. Tá? Isso aqui é total fogo do céu, né, contra nós cristãos e judeus. Mas enfim, né, é a religião deles. Tá? É a religião deles. A única recompensa digna, só falando aqui, eu não me sinto ofendidinho com nada disso. Tá bom? Para mim, debate é debate. Não tem essa, tá? E como eu sou muito seguro da religião católica, né, religião ser a verdadeira, eu não me sinto ofendidinho com o que tem no livro dos outros sobre os cristãos. Não, pelo contrário, dá vontade de, aí que dá vontade de estudar, né, para refutar mesmo, tá? Continuando. A única recompensa, que é a Surata 5, Al-Maidah, versículo 33. A única recompensa digna daqueles que fazem guerra a Deus e a seu mensageiro, que no caso aqui é Maomé, e que se esforçam por semear a corrupção na terra, é que sejam mortos ou crucificados, ou que lhes sejam cortadas até alternadamente as mãos e os pés, ou que sejam banidos do país. Isso será para eles uma ignomínia neste mundo, e terão no outro tormentos terríveis. Então, aqui na Surata 5, Al-Maidah, versículo 33,
nós cristãos e judeus temos que ser ou mortos ou crucificados, ou as mãos e os pés cortados, ou banidos do país. Bom, isso já aconteceu com vários antepassados nossos, os mártires estão no céu, tá? Então, sem problema. Depois tem Surata 37, As-Safá, versículos 100 e 102. Senhor, concede-me uma descendência entre os justos. Nós lhe anunciamos o nascimento de um menino cheio de mansidão. Quando Ismael atingiu a idade de caminhar com ele, Abraão disse: Meu filho, vejo em sonho que te degolo. Vê, pois, o que deves fazer. Ele disse: Pai, faze o que te é ordenado, e me encontrarás, se Deus quiser, entre os pacientes. Onde Ismael substituiu Isaac. Aqui é uma clara substituição, né, de Ismael por Isaac. Por quê? Porque tem que ter uma elevação do povo árabe, porque o povo árabe, né, segundo muitos historiadores, descendem aí de Ismael, tá? O povo nas Arábias. Continuando. Surata 47, Mohammed, versículo 36. A vida aqui embaixo não é senão jogo e divertimento. Se credes e temeis piedosamente a Deus, ele vos dará vossas recompensas, e não vos pedirá vossos bens. Tem um pouco parecido com o protestantismo, né? Você pode pecar, mas você acredita em Deus, está tudo ok. É o sola fide. Agora é a Surata 9, At-Taubá, versículo 111. Tá? Se tem algum muçulmano do Brasil moderado que está escandalizado com isso, meu caro, não tem culpa nenhuma. Tá? Seu livro sagrado fala isso, tá bom? E agora sim, não sinta vergonha não, né? A sua religião, não sinta vergonha não. Eu não sinto vergonha de nenhuma passagem no Antigo Testamento que move guerra, que fala de condenação ao inferno, com aqueles que não servem a Deus. Não sinto nenhuma vergonha, não. De glória a Deus, que Deus Altíssimo seja adorado e servido. Ok? Não sinto nenhuma vergonha. Tá. Deus, aqui é Surata 9, At-Taubá, versículo 111. Deus comprou dos crentes suas vidas e seus bens, prometendo-lhes o paraíso. Eles combatem no caminho de Deus, matando e sendo mortos. Esta é uma promessa autêntica que ele assumiu na Torá, no Evangelho e no Corão. Quem cumpre melhor seus compromissos do que Deus? Eles se fazem matar como mártires, pequenos mártires no início, pois na Batalha de Uhud os muçulmanos perderam 65 homens contra 22 dos politeístas, comentário aqui do autor. E também na do Fosso, 6 contra 3 de 2 tais politeístas. Também está na Sira 2, 95 e 203. Surata, mesma Surata agora, Surata 9, versículo 28. Os associados... Perdão. Os associadores são apenas uma impureza, que não se aproxime mais da Kaaba. E agora, Surata 49, Al-Hujurat, versículo 10. Os crentes não são senão irmãos. Depois, discurso do enviado de Alá na peregrinação de despedida, Sira 2, 529. Ó homens, ouvi minha palavra e compreendem bem. Sabei que todo muçulmano é irmão de todo outro muçulmano, que os muçulmanos são irmãos. Surata 3, Al-Imran, versículo 103. Apegai-vos todos juntos à corda de Deus e não vos desunais. Comentário do autor agora. Eleição, vitimização, martírio e pureza, recusa da mistura. Isso não vos lembra nada? Se vocês verem nas lives que eu fiz sobre a questão do Talmud, vocês vão ver. Lembra muito Talmud isso daí. Proponho-vos uma pequena viagem ao Islã nos textos, muito mais curta do que o Talmud, pois a matéria é menos rica. Não se tratará aqui de refazer a história da revelação supostamente recebida pelo profeta Maomé, nem de passar em revistas numerosas descobertas recentes que demonstram, tanto no plano da arqueologia quanto no estudo dos textos, que o Islã não é uma religião saída do nada, mas deve tudo aos predecessores particularmente amaldiçoados no Corão. Ou seja, os predecessores aí do Corão são justamente aqueles que o Corão amaldiçoou. Contentar-me-ei em sublinhar sua evidente parentela com o judaísmo, seja ele rabínico ou não, mas sobretudo quando é. E essa proximidade, essa parentela, já foi sublinhada por numerosos autores. Darei apenas alguns exemplos. Assim, um teólogo inglês do século XVII observava: há no Alcorão coisas tiradas, palavra por palavra, do Talmud.
que somente os rabinos podiam então conhecer. Mas a Suna tem a mesma autoridade que a lei oral entre os judeus. Daí veio que se lhe deu o nome de Aid al-Kabi, isto é, a grande festa. Ou Aid al-Korban, isto é, a festa da oblação. Porque então se ofereciam sacrifícios. Korban, que vem do hebraico, Korbanot, sacrifícios. Todo o tempo da festa, em conjunto, se chamava Al-Agha, que quer dizer celebração no mesmo sentido que Shag Haguiga entre os hebreus, de onde este foi tomado e que se empregava para designar uma das 3 festas de peregrinação que os judeus deviam ir celebrar em Jerusalém, para se apresentar no templo diante do Senhor. A fonte de estudo é o Humphrey Prideaux, a vida do impostor Maomé, nome do livro dele, publicado em 1699, página 64. Em seu livro The Old Path, escrito em 1856, queda no sistema aí, mas já voltamos, tá? Então vamos lá, continuando. Em seu livro The Old Path, escrito em 1836, o Alexander McCall, protestante evangelizador dos judeus na Europa Oriental, também observava esses empréstimos do Corão ao Talmud, mais perto de nós, pessoas tão diferentes quanto Mohammed Louise, ex-irmão muçulmano, 2009. O conhecido padre Rivarol, Curso Nitolia também, 2011, e o especialista do Midrash, Gunther Stenberg, em 1991, ou a pesquisadora francesa Florence Heizika, 2018, chegaram também às mesmas conclusões. E é preciso, portanto, olhar mais de perto. Servi-me das obras que estão na bibliografia e apresentar na introdução. Então, quem são esses associadores? Eles aparecem por toda parte no Corão, muito pouco nos hadiths, e são, então, vilipendiados e prometidos ao pior dos destinos. Mas quem são eles? São aqueles que associam algo ao Deus único. Em árabe são os mushrikun. Tá? Esse é o nome deles. E por ocasião da publicação desse excelente livro sobre as primaveras árabes de 2012, escrevi a Matthew Gueder para censurá-lo por ter traduzido esse termo por politeísta, enquanto reservava o termo al-Kitab aos cristãos e aos judeus, os povos do livro. Em certos versículos das suratas do Corão, os termos povo do livro podem coexistir numa mesma enumeração com os de politeísta, parecendo indicar que se trata de 2 termos que designam comunidades religiosas diferentes. É preciso dizer que esses textos nem sempre são muito claros, mas Matthew Gueder havia me respondido que em certas escolas jurídicas muçulmanas, os mushrikun designavam especificamente os cristãos, assim como, por exemplo, os hindus. E percebe-se isso ao percorrer os sites muçulmanos, onde a questão é frequentemente debatida. Quando se conhece o destino que aguarda os associadores, compreende-se que certos intelectuais muçulmanos queiram disfarçar perante uma sociedade de origem cristã. Assiste-se, então, às contorções intelectuais que consistem em tentar fazer-nos crer que os povos do livro não são politeístas e, portanto, que no pior dos casos correm apenas o risco de serem tratados como dhimmis, o que é bem menos grave do que espera os outros. E, vai dizer o autor, isso me faz lembrar muito os rabinos que, contra toda evidência, continuam a querer fazer-nos crer que no Talmud os Minim, Akun ou outros idólatras não são os cristãos. Sobretudo quando se sabe que o Talmud da Babilônia foi concluído no século VIII, que é também a data mais provável da conclusão completa do Corão, tal como conhecemos hoje. Um dos melhores sites sobre o Islã é, para mim, o Le Maison de l'Islam, que nos diz ele sobre esse assunto. Ele fala que aqueles que não aderirem à mensagem do profeta são os kafir, isto é, caídos no kufr, e que isso diz respeito tanto aos politeístas quanto aos povos do livro. Então, o que muda? Muda que certas regras estão ligadas aos povos do livro, que não são aplicáveis aos politeístas. O muçulmano pode consumir um animal que alguém do povo do livro tenha abatido, referência talmúdica ao animal trefa, mas não aquele que um outro não muçulmano tenha abatido. E o muçulmano, apenas o homem, pode casar-se com uma mulher que seja do povo do livro.
O autor dessas passagens cita Maimônides, mais uma referência talmúdica aí, entre muitas outras, que considera que os cristãos trinitários não são monoteístas, mas explica-nos que, estando os cristãos ligados aos profetas e às escrituras, o seu shikhabá, o grande politeísmo visível, é perdoável. Os cristãos são, portanto, povos do livro. Outros sites que não citarei explicam-nos que no início os cristãos não eram kufar, mas que acrescentaram shirk ao Antigo Testamento e por isso tornaram-se como os politeístas. Um outro site dirá que os judeus e os católicos não são associadores, pois creem em um Deus único. Mas outro terá a honestidade de nos dizer que os judeus e os cristãos são descrentes politeístas, o que tem o mérito da franqueza, citando o Sheikh Ibn Baz, que é o grande mufti, 1910-1999, que faleceu. O site Islam et Vérité afirma claramente que os cristãos são mushrikun, mas pode-se pensar que não é objetivo, por não ser muçulmano. Deixemos então a Odon Lafontaine a tarefa de nos dar a chave ali. Padre Oliver Rio e José Lepres também dão muita autoridade para Odon Lafontaine. Tá? As palavras pagão ou politeísta estão ausentes no Corão em árabe. No entanto, é esse o sentido que a maioria das traduções e comentários atribuem à palavra mushrikun. Tecnicamente, etimologicamente, ela não significa nada disso, mas quer dizer associadores, subentendendo, segundo o comentário muçulmano, que aqueles assim qualificados associariam outros deuses ao Deus único. Ora, em grego antigo, pagão politeísta não associava mais Afrodite a Zeus do que Atena a Poseidon. Não há ideia de Deus único num panteão pagão. O conceito de associação não pode, portanto, referir-se a uma crença pagã. Historicamente, ela só pode ter sentido no quadro de uma fé monoteísta, que, como no caso da fé trinitária cristã, criticada pelos rabinos, seria julgada, desviada por outra fé monoteísta. São os judeus nazarenos e os muçulmanos que considerariam que aí se associam ao Deus único outros deuses, que seriam conforme as variantes, a Virgem Maria, o Espírito Santo ou Jesus. Os pseudo-politeístas, que os comentários tardios pretendem ver no Corão, são, portanto, na realidade, cristãos. Tá? Sem dúvida, haviam conservado de antigos tempos de seu paganismo, né? A conversão dos árabes ao cristianismo estava concluída no tempo de Maomé, uma reverência supersticiosa para com Al-Lat et Al-Uzá e a outra Manat. É essa superstição que é atacada no Corão 53, pelo sarcasmo do pregador, versículos 19 e 20, em sua versão original, antes da censura dos versículos satânicos. Os primeiros califas, até Muía, utilizavam moedas bizantinas, marcadas com cruzes cristãs. Só para contextualizar, esse versículo satânico é um documentário, tá bom? Um documentário que é barrado por todo canto aí, tá? Mas se eu não me engano, ele tem no YouTube, versos satânicos ou versículos satânicos. É isso aí, tá? Procurem aí. Chegaram mesmo a cunhar moedas califais com cruzes. Isso significa que a fé cristã não era então objeto da condenação inequívoca que a do Islã de hoje. Portanto, existia certa proximidade entre os árabes conquistadores e os cristãos. O próprio Corão desmente essa teoria que faria os mushrikun associadores pagãos politeístas à moda antiga. Eis, segundo o Corão, capítulo 6, versículo 23, a encenação de uma resposta dada pelos mushrikun, a acusação de terem praticado o associacionismo. Vai dizer, por Deus, de Deus único, Alá, Deus único, para se afirmarem monoteístas, em seguida, Nosso Senhor. Isso é absolutamente inconcebível para um politeísta pagão, caso contrário, ele se tornaria imediatamente monoteísta. O testemunho de São João Damasceno, alto funcionário dos califas de Damasco, indica que ainda em 746, tá, no seu livro das Heresias,
Os cristãos eram chamados mushrikun pelos chefes árabes. Já não havia nessa época absolutamente nenhum pagão árabe no Oriente Próximo, e isso já havia há muito tempo. Dom Lafontaine, Recherche islamologique et denis de réalité muçulmane. Está em Academia Pompidou, um artigo do Dom Lafontaine. Resta agora ver qual é o destino desses infelizes associadores que são os cristãos. Vamos ver qual é o nosso destino. Você está curioso para saber qual é o nosso destino no Corão e nos hadiths? Eu estou curioso. Vamos lá. Até para a gente conhecer mais, né, aí a fé muçulmana, até porque estão se proliferando aí bastante no Brasil. A gente precisa conhecer, né, para saber como é que é o pensamento deles, etc. Principalmente quem tem muito, né, quem pensa muito que qualquer muçulmano vai sair explodindo tudo por aí aqui no Brasil. Não vai não, tá? É muito de boa debater com eles, tá? É muito tranquilo. Eles são muito moderados. Ao estilo brasileirado mesmo, sabe? Não quer treta com ninguém, paz e amor, etc. Tá? Aderiram à cultura liberal, tá bom? Então vamos lá. O destino dos associadores no Corão e nos hadiths. Os associadores são uma obsessão do Corão, mesmo nos hadiths, onde são mencionados com relativa raridade. Um leitmotiv retorna em Bukhari a ponto de ele se citar a si mesmo numerosas vezes. Perguntei ao enviado de Deus qual é o maior pecado para Deus. É associar uma divindade a Deus que te criou, disse-me ele. Isto é muito grave. Respondi. E qual é o pecado que vem depois? É matar teu filho por medo de que ele compartilhe contigo tua comida. Disse o profeta. Depois? E depois? É cometer adultério com a mulher do teu vizinho. Está no Bukhari, 4.477, 4.761, 6.001, 6.811, 6.861, 7.520, 7.532. Chamar-se-ão judeus e lhes será perguntado: a quem adoráveis? Adoramos Uzaí, filho de Deus. Mentirosos, lhes será dito. Deus não tomou para si nem esposa nem filho. Que quereis? Aí, Deus não pode ter um filho único porque não tem uma mulher para lhe copular. Veja bem, um raciocínio. Deus é onipotente, não é verdade? Mas depende de mulher para ter filho, tá? Né? Depende de uma esposa para ter filho, né? Enfim. Temos sede, Senhor, dá-nos de beber, dirão eles. Não irei saciar-vos? Lhes será dito. Eles se agruparão diante do inferno, que lhes aparecerá como uma miragem, mas que na realidade não é senão chamas devoradoras. Eles se lançarão nele. Em seguida chamar-se-ão os cristãos e lhes será perguntado: a quem adoráveis? Adorávamos Jesus, filho de Deus. Mentirosos, lhes será dito. Deus não tomou para si nem esposa nem filho. Que quereis? Eles sofrerão também o mesmo destino que os precedentes. Restarão apenas aqueles que adoram a Deus, os virtuosos e os pecadores. Deus aparecerá sob uma forma que eles não reconhecerão. Não associamos nenhuma divindade a Allah, diz o Bukhari 4.581, paráfrase da Surata 9, versículo 30. Descreram de fato aqueles que disseram que Deus era o Messias, filho de Maria. Dize, quem poderia opor-se a Deus se ele quisesse aniquilar o Messias, filho de Maria, assim como sua mãe e tudo o que há na terra? A Deus pertence o reino dos céus, da terra e de tudo o que existe entre eles. Ele cria o que quer, e Deus é perfeitamente capaz de todas as coisas. Surata 5, Al-Maidah, versículo 17. O Dr. Keshri acrescenta o seguinte comentário, que esse versículo exprime de maneira clara e explícita que entre os cristãos, aqueles que divinizam Jesus são pura e simplesmente descrentes e associadores. Certas seitas cristãs, entretanto, criam na natureza humana do mensageiro de Deus, Jesus, filho de Maria, e são apenas esses que devemos considerar como povos do livro, como todas as considerações que isso lhes confere da nossa parte. E é por isso que o califa Omar proibiu o casamento do muçulmano com qualquer mulher de uma seita associadora, que fosse judia ou cristã. Em outro versículo será dito: descreram aqueles que disseram, Deus é o terceiro de três. Não se pode ser mais claro aqui de que estão falando dos cristãos, dos católicos, na verdade. Pode ser mais claro, né? Que o problema deles é divinizar Jesus.
Esse que é o problema deles. Esse que é o problema para eles, tá bom? Lançaremos o terror, aqui é Surata 3, Aula e Miram, versículo 151. Lançaremos o terror no coração daqueles que negaram, por terem associado a Deus aquilo para o qual nenhuma prova foi revelada. Seu refúgio é o fogo, e que péssima morada dos injustos. Aí depois a Surata 40, Gafir, versículo 12. Isso porque cada vez que Deus é invocado sozinho, vós descredes, mas se lhes são associados parceiros, credes. O julgamento pertence então a Deus, o sublime ou grande. Agora a Surata 52, At-Tur, versículos 43 e 47. Tem eles outra divindade além de Deus? Glorificado e exaltado seja Deus acima de tudo o que lhe associam. Se veem cair pedaços do céu, dizem, é uma nuvem espessa. Deixa-os, pois, até que encontrem o seu dia em que serão fulminados. O dia em que as suas intrigas não lhes servirão de nada e em que não receberão socorro algum. Há, além disso, para os que cometeram injustiça, outros tormentos além desses, mas a maioria deles não sabe. Agora, Surata 5, Al-Maidá, final do versículo 72. Aquele que associa parceiros a Deus, Deus lhe proibiu o paraíso e seu refúgio é o fogo. Os injustos não terão ninguém que os socorra. Professor, como é que o senhor consegue ler todas essas coisas? O senhor não sente raiva? Coisa do tipo, meu caro, palavra, a única palavra que tem poder, tá, de fazer algo, isso só fala que é a palavra de Deus, meu cara. E eu não acredito que essa é a palavra de Deus. Tá bom? Muito simples. Nós temos que parar de ser cristãos muito sensíveis. Tá bom? Eu não vou ler aqui o Corão porque eu vou me sentir ofendido. Meu cara, para de ser liberal. Para de ser liberal. Você viu aqui e tal. Refute, estude e refute. Né? Não chore, não grite. Melhore seus argumentos. Já dizia meu pai. Né? Continuando. Surata 4, An-Nisa, versículos 48 e 116. Deus não perdoa que se lhe associem parceiros e perdoa o que é menor a quem quer. Aquele que associa parceiros a Deus cometeu de fato um pecado enorme. Deus não perdoa que se lhe associem parceiros e perdoa o que está a quem disso a quem quer. Aquele que associa parceiros a Deus desviou-se profundamente. Mas, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo associa aqui, né? Ele fala Pai, Espírito Santo, e que ele e o Pai são apenas um. O Espírito Santo, que ele envia o Consolador. Imagina, ele enviar o Espírito, Jesus que envia o Espírito de Deus. Isso não diz nada para vocês, não? A contradição. Inteiramente dedicado à única religião de Deus, né, vai dizer Surata 22, Al-Hajj, versículo 31, o Islã, sem lhe associar nada. Aquele que associa algo a Deus é como se caísse do alto do céu, sendo arrebatado pelas aves em pleno voo ou lançado pelo vento em um abismo sem fundo. Outra, o raio, o inferno e não o paraíso, nenhum perdão, e ser dilacerado pelas aves. Eis o que espera os cristãos no mundo do Dar al-Islam, mas também no Dar al-Harb, que é o território da guerra, isto é, em via de conquista, o nosso, onde por ora o Islã não tem poder, Deus nos preserve. Bastará então exterminá-los. Aqueles entre o povo do livro que descreram, assim como os associadores, estão no fogo do inferno, onde permanecerão eternamente. Esses são os piores de toda a criação, diz a Surata 98, Al-Baina, no versículo 6. Eu desafio um muçulmano moderado interpretar isso de forma moderada. Uma vez que aqui, Surata 9, At-Taubá, uma vez que os meses sagrados tenham terminado, matai os associadores onde quer que os encontreis. Isso aqui é complicado vocês obedecerem, né? Aí tá complicado. Aqui no Brasil, os moderados não vão conseguir obedecer isso aqui, não. Tá? Surata 9, At-Taubá, Retorno a Deus, versículo 5. Depois,
Combatei aqueles que não creem em Deus, nem no último dia, que não proíbem o que Deus e seu mensageiro proibiram, e que não praticam a religião verdadeira, dentre aqueles que receberam livros, judeus e cristãos, até que paguem o imposto de captação em submissão e humilhação. Mesma surata, versículo 29, tá? Muitas coisas copiadas do Talmud, muitas coisas descaradamente parecidas com o Talmud, que nós já vimos isso neste canal, nas lives sobre o Talmud, nas lives que tem lá um rabino nas capas, ok? Quem não viu, dê lá uma olhada, ok? É uma série que ainda não terminei, ainda vou terminar, e lá também eu utilizo este livro aqui, ok? Do Padre Olivier Rio, tá? Então, encerra assim, ou a servidão ou a morte, tá? Diz o livro. Mais uma vez, eu não me sinto ofendidinho com nada disso. Você pode crer, você crê nisso aí, tá? Eu vou tentar lhe converter, obviamente. Né? Com esses vídeos aqui é uma tentativa de conversão dos muçulmanos à fé católica, tá? Não é uma tentativa de ofendê-los, nem coisa do tipo. E eu aqui não estou me sentindo ofendido com nada no livro que vocês têm por sagrado, ok? Espero que também não se ofendam com aquilo que tem no nosso livro sagrado, como, por exemplo, Evangelho de São João. Diz nosso Senhor Jesus Cristo de si mesmo: aquele que não comer da minha carne e não beber de meu sangue não terá a vida eterna, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E na Santa Ceia, quando ele ergue o pão e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, ou seja, verdadeira comida, verdadeira bebida, a carne de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Depois ergue o cálice e diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós, por muitos pela remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. O sangue é verdadeira bebida. Se Jesus é um profeta que Maomé diz que é abençoado, que é muito santo, essas coisas que Jesus falou aí, hein? Que aconteceu com elas no Corão, então era para ter lá, né? Ah, vocês falsificaram. Prove. Até mais. Salve Maria a todos. E tenham uma ótima semana aí. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.